Muitas equações trigonométricas vêm disfarçadas como equação do segundo grau. E essa receita fica mais apimentada ainda quando você está olhando para uma equação como essa e tem até duas variáveis ali presentes. Mas como pode, Paulo? Eu estou vendo só o x ali. Eu já te explico. Para a gente resolver essa equação, passando por processos que são bem mais fáceis do que você imagina. Para chegar na equação fundamental, que essa é moleza, é mamão com açúcar, eu vou te ensinar vários truques. Vem comigo. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao canal Receita Matemática. Eu sou o professor Paulo Henrique e tenho uma dica forte para você. Se você gosta de uma matemática muito bem discutida e muito bem detalhada, inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho para você ter acesso aos nossos lançamentos em primeira mão. Sem mais delongas, vamos discutir essa questão, que é uma questão da Faculdade Albert Einstein, de 2024. Sendo x a medida positiva de um ângulo em graus, o menor valor de x que satisfaz a equação 2 vezes o cosseno ao quadrado de x mais 3 vezes o seno de x igual a zero é... O segredo é você tentar olhar além da variável x que está presente no problema, que de fato é a única variável que está presente na equação. Por outro lado, eu tenho o seno de x, que representa uma grandeza. E nessa mesma equação eu tenho o cosseno de x, que representa uma outra grandeza diferente da que representa o seno de x. A minha estratégia é fazer com que esta equação seja entendida como uma equação de duas variáveis. Uma é o seno de x, a outra é o cosseno de x. Paulo, isso não vai ficar pior? Eu trabalhar com uma equação só e uma variável só, fica muito mais tranquilo. Beleza, eu te entendo, mas veja que o cosseno aparece elevado ao quadrado. Com isso, eu caracterizo também uma equação de segundo grau. E aí, eu olho para a relação fundamental da trigonometria, que diz que o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de qualquer ângulo é sempre igual a 1, e penso em trocar este cosseno ao quadrado, como mostra a nossa animação, por 1 menos seno ao quadrado, se você me permitir, é claro. Aí eu faço desse modo. Nós vamos ficar com 2, que multiplica 1 menos o seno ao quadrado de x, mais 3 vezes o seno de x. Tudo isso agora igual a zero. Desse modo, eu consegui escrever tudo em função de seno. E aí eu já trabalho com uma equação com uma variável só. Eu vou me preocupar de antemão em encontrar o seno de x e não o valor de x. Para encontrarmos o valor de x, eu quero deixar isso aí a encargo da equação trigonométrica fundamental. Por isso que eu preciso achar o valor do seno de x para depois encontrar a variável devida. E como é que a gente lida com essa história? Porque afinal ainda tem a equação do segundo grau. Essa estratégia é legal, eu vou te apresentar. Vou aplicar a distributiva. Ficamos com uma outra equação um pouco mais extensa. Eu vou arrumar essa expressão colocando em ordem esse polinômio. E já vou aproveitar para multiplicar todo mundo por menos 1. Assim eu fico com 2 vezes o seno ao quadrado de x menos 3 vezes o seno de x menos 2. Tudo isso igual a zero. Por que eu multipliquei todo mundo por menos 1? Primeiro porque eu posso. Eu não altero a igualdade quando eu multiplico todos os termos de fato por um mesmo valor. A vantagem é de que você vai estar trabalhando com o coeficiente do termo dominante, um coeficiente positivo. Poderia deixar negativo sem problema nenhum, mas isso me economiza em termos de preocupações com sinais na hora de aplicar a grande fórmula de Bhaskara. E como a gente vai aplicar a fórmula de Bhaskara nesse momento? Esse truque ele é muito importante. Ele não é exclusivo da trigonometria, não. Nós podemos aplicar ao longo de todos os problemas de matemática, se assim acharmos conveniente.
troca de variáveis. Você pode muito bem pensar em usar uma variável extra, uma variável auxiliar. Como? Se você está vendo que eu tenho o seno ao quadrado de x e o seno de x, eu posso muito bem trocar esse seno de x por alguma outra letra. E assim eu reescrevo essa equação como 2 vezes p ao quadrado, repare que eu tirei o seno de x da jogada e botei o p, menos 3 vezes p, menos 2, tudo isso igual a zero. Agora eu te pergunto, o que você acha preferível resolver? Para qual equação você acha preferível olhar? Para essa que ainda envolve o seno ou para essa que envolve apenas uma letra P e nós temos uma equação de segundo grau pura e limpa, cristalina, para poder resolver? Eu acho que você concorda comigo que essa é uma equação mais atrativa, mais convidativa. E é justamente nela que eu vou aplicar a fórmula de Bhaskara. Se você não lembra, eu coloco no quadro agora para você a exata fórmula de Bhaskara, que é menos b, mais ou menos a raiz quadrada, de b2 menos 4ac. Tudo isso sobre o 2a. Esse menos b já vai ficar igual a 3. Menos com menos fica mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado. Bom, menos 3 ao quadrado vai dar 9. Menos 4ac é menos 4 vezes 2, que dá 8, vezes menos 2, que vai dar 16. Então eu vou ficar com mais 16, tudo isso dentro da raiz. Se você não alcançou a nossa conta, você pode dar um stop nesse vídeo, só para você dar um confere para ver se eu não estou dando vacilo nenhum. Acredito que não. Tudo isso sobre 2 vezes o valor de A. Fechar? Tranquilo? Agora veja com que conforto a gente vai trabalhar. Porque eu vou ficar com um P igual 9 mais 16, isso dá 25. A raiz quadrada de 25 é igual a 5. Então você vai ficar com um certo 3 mais 5, tudo isso sobre 4, ou você vai ficar com P igual a 3 menos 5, tudo isso sobre 4. Tudo tranks, beleza? Bom, a gente sabe que 3 mais 5 vai dar 8, dividido por 4 vai dar 2. Só que esse 2 não é o valor de P. Precisamos nos lembrar que o P é apenas uma variável extra, uma variável auxiliar. Se nós trocamos o seno de x por P para facilitar visualmente os nossos cálculos, agora que encontramos o valor de P, ou os valores de P, está na hora da gente desfazer a troca. Então eu reconheço que existem 2 momentos para o nosso trabalho. Um em que o seno de x já está entrando no seu lugar de novo, deixando o P de fora. Pode ser igual a 2, ou o seno de x pode ser igual a 3 menos 5 menos 2, dividido por 4, isso vai ser igual a menos meio. Show de bola? Ah, Paulo, calma, agora eu já sei. Como eu não gosto de número negativo, o sinal de menos é o que condena aquela solução. Eu prefiro trabalhar com seno de x igual a 2. Lê do engano. Quando você trabalha com seno ou cosseno de qualquer ângulo, o maior valor possível para o seno é igual a 1. E o menor valor possível para o seno é igual a menos 1. Eixo dos senos. O maior valor é igual a 1. O menor é igual a menos 1. Então, este que está aqui não pode ser considerado como um resultado para o nosso problema. Mas, Paulo, eu obtive da fórmula de Bhaskara. Você falou para a gente aplicar. Eu sei, esse 2 satisfaz algebricamente essa história. Mas, trigonometricamente falando, ele não pode acontecer. Este seno de x igual a menos meio é o que verdadeiramente me interessa. E é com ele que a gente vai jogar. E agora nós chegamos na equação trigonométrica fundamental, aquela
onde eu vou resolver não como fazíamos com equações algébricas. Eu quero resolver isso aqui de forma gráfica. Como é que a gente faz isso? Bom, se eu estou buscando um ângulo cujo seno é igual a menos meio, eu vou no eixo dos senos, marco um segmento de reta de tamanho meio desenhado para baixo, como você vê acusado aqui agora. Prontinho. Este é o segmento de reta que representa o seno igual a menos meio. Este extremo do segmento, ele foi provocado quando nós passeávamos pelo círculo trigonométrico e passávamos por este ponto e por este ponto que você está vendo. Beleza. Eu agora tenho a solução gráfica dessa equação muito doida, muito louca que a gente tinha para resolver. Por quê? Porque nós já encontramos, pelo menos geometricamente, os pontos que provocariam um seno igual a menos meio. O que precisamos fazer é desenhar ainda dentro desse círculo, do círculo trigonométrico, um segmento de reta como esse, que é o raio, para justamente dar destaque ao nosso triângulo retângulo super, hiper, ultra, mega especial. Aquele triângulo onde, se eu conhecer a medida de um lado, eu conheço todos os outros. Como assim? Bom, esse é um segmento de reta que também coincide com o raio do círculo trigonométrico, ele vale 1. E este é um segmento de reta que, em módulo, é igual a meio. Se eu tenho algum ângulo cujo seno é cateto oposto sobre hipotenusa, esse ângulo, para ter um seno igual a meio, é um ângulo de 30 graus. Tanto quanto este mediria 30 graus. Paralelas, cortadas por uma transversal. Fechado? Bom, para sairmos deste ponto A, que é a origem de todo e qualquer arco, e chegarmos até essa posição, certamente nós estamos falando dessa posição como a que representa o menor de todos os ângulos que poderia ter o seno igual a menos meio, como dito no enunciado. Se eu saio dessa posição e chego até aqui, eu teria andado 180 graus. Como eu andei 180 e mais esse pedacinho, que é igual a 30, então eu cheguei a 210 graus. Este ângulo, que representa o 180, mais 30. Tudo bem? Assim sendo, a resposta adequada para o nosso problema é a sua letra D. E se você apreciou deveras esse vídeo, eu estou indicando aqui, desde já, outros 2 vídeos para você estudar mais sobre esse assunto que é belíssimo. Um beijo grande e até a próxima.